Boa noite, queridos ouvintes. Hoje, vamos falar sobre a origem do cristianismo, uma religião que teve um enorme impacto na história e na cultura mundiais. Como o cristianismo apareceu? Todos sabemos que essa religião se originou cerca de 2000 anos atrás, mas quão profundamente entendemos o processo de sua formação? Hoje, farei o meu melhor para destacar essa questão e explicar o que fatores históricos, sociais e culturais contribuíram para o surgimento do cristianismo. A primeira coisa a saber sobre a Bíblia é que é uma parte realmente importante do cristianismo. O cristianismo veio do judaísmo, e o livro mais importante para os judeus é chamado de Tanakh, ou do Antigo Testamento. O Novo Testamento é de onde vêm muitos ensinamentos cristãos. Ele fala sobre a vida de Jesus Cristo, o que é realmente importante. O Nadi judeu era uma comunidade unida que tomou muito cuidado para nutrir sua vida religiosa e cultural. Na sociedade judaica, havia muitos grupos e correntes diferentes, como os fariseus e essênios, e os fanáticos. Cada um desses grupos tinha suas próprias ideias especiais sobre o futuro e sua própria maneira de entender as escrituras sagradas. Com tudo isso em mente, olhamos para a vida de Jesus de Nazaré. Ele compartilhou sua mensagem de amor e misericórdia, e prometeu que o reino de Deus estava chegando. Isso causou muitas reações diferentes nas pessoas. Algumas pessoas ficaram encantadas, enquanto outras não. No final, as autoridades romanas o mataram na cruz, e depois houve história sobre a ressurreição foi um ponto de virada para a formação de uma nova religião. Após a morte de Jesus, seus discípulos continuaram seus ensinamentos, compartilhando-os não apenas com outros judeus, mas também com gentios. Uma das igrejas desempenhou um papel significativo na disseminação do cristianismo. Paulo era uma figura importante para moldar a teologia e a estrutura organizacional dessa nova religião. Assim, o cristianismo surgiu com a intercessão da tradição judaica e da cultura helenística, que mais tarde a absorveu. Muitas mudanças sobreviveram à perseguição e se tornaram a religião oficial de Roma. Então, vamos começar perguntando: o que Jesus de Nazaré, a quem chamamos de Cristo, trouxe isso novo? O que sabemos sobre ele se o considerarmos não apenas do ponto de vista da fé, mas também da ciência? Porque o cristianismo assumiu uma posição forte no Império Romano em 2 ou 3 séculos após sua aparição? Ainda não há respostas claras para essas perguntas. Mas antes de mergulharmos, deixe-me lembrá-lo de algo importante. A Bíblia é uma coleção de livros, e a palavra Bíblia significa livros no plural. Dependendo da tradição religiosa, esta coleção parece diferente. Os judeus chamam de Tanakh, um acrônimo para as 3 partes da Torá: a lei dos Neviim, os profetas e os Ktuvim, as escrituras para eles. Este é o único texto sagrado. Os cristãos chamam esta coleção de Antigo Testamento. Em russo, o termo antigo se enraizou, embora possa parecer infeliz. A palavra tem um significado diferente no idioma do Antigo Testamento por causa de suas associações com a velhice e a ternura. Os cristãos adicionam 27 livros do Novo Testamento à Bíblia. Existem pequenas diferenças na composição do Antigo Testamento entre católicos ortodoxos e protestantes, mas o Novo Testamento é quase idêntico em todos os lugares. A única exceção é a Igreja Etíope. Os judeus não reconhecem o Novo Testamento. Para algumas pessoas, a Bíblia é apenas o Tanakh. É interessante que ninguém tenha escrito esses livros para criar uma única Bíblia. Diferentes autores escreveram em hebraico, aramaico e novo aramaico. Esses textos podem ser orais ou escritos na língua aramaica falada na Palestina naquele momento. O cânone do Antigo Testamento começou a se formar em torno dos primeiros e do segundo séculos DC, em grande parte devido à separação do judaísmo e, por um longo tempo, diferentes grupos cristãos usaram textos diferentes. A lista final dos livros considerados parte da Bíblia cristã, chamada cânon, foi criada. Havia várias listas, mas elas não eram finais. É importante entender que os textos bíblicos não existem fora das interpretações que foram criadas desde o início. Houve discussões sobre como entender certas passagens. A Bíblia se interpreta, explicando algumas partes e outras. Essas interpretações, você sabe, o cristianismo teve um enorme impacto no mundo. Tem sido a base de alguns debates teológicos bastante intensos, e até levou a alguns mudanças na própria religião. Sei que não podemos dizer que o cristianismo é a religião mais difundida, pois é mais preciso pensar nisso como um grupo de religiões. Existem tantas tendências diferentes no cristianismo, e nem todas estão sempre em sincronia.
Mas está claro que o cristianismo desempenhou um papel enorme na formação da civilização ocidental moderna, especialmente na região onde começou. Vamos conversar sobre as ideias do príncipe Jesus e por que seus ensinamentos se espalharam tão rapidamente por todo o Império Romano. Falaremos sobre muitas coisas usando hipóteses e avaliações, porque não há respostas absolutas aqui. O Novo Testamento é uma coleção de livros que inclui 4 evangelhos. Esses evangelhos falam sobre a vida de Jesus de Nazaré, a quem os cristãos chamam de Cristo. O Novo Testamento inclui o livro dos Atos. Os Apóstolos. Este livro é um tesouro de informações sobre os primeiros apóstolos e suas famílias. O Novo Testamento não apenas nos diz sobre seu incrível trabalho na pregação e fundamento das primeiras comunidades cristãs, mas também inclui 21 epístolas, com 14 das pessoas do apóstolo Paulo. Outros livros, como as epístolas de outros apóstolos e as revelações de João Evangelista, oferecem um vislumbre de uma visão mística do fim dos tempos, com uma rica tapeçaria de interpretações que o deixarão inspirado. Às vezes, os intérpretes procuram semelhanças nesses textos para entender os eventos na história. Aqui está uma rápida olhada em como o Novo Testamento está estruturado. Mas é importante lembrar que o cristianismo não apareceu do nada. Não caiu do céu ou apareceu em um terreno baldio cultural. De fato, no mundo onde o cristianismo começou, já havia tradições e culturas ricas que tiveram uma grande influência no desenvolvimento da nova fé, foi influenciada por algumas coisas, e a maior delas era o judaísmo e o helenismo, bem como o Império Romano. Vamos conversar mais sobre o Império Romano daqui a pouco. Como religião, o cristianismo era o fundamento mais importante do cristianismo. Enquanto a primeira geração de cristãos se via mais como parte do povo judeu, podemos falar sobre o cristianismo como um todo como uma continuação do judaísmo. Mas, é claro, com novas influências. Cristianismo, ao contrário. Outras religiões do mundo não afirmam ser uma ciência completamente nova, mas oferecem uma nova perspectiva sobre a fé que os judeus tinham, com uma interpretação correta dos mesmos ensinamentos. O cristianismo é baseado na ideia de que Jesus Cristo, sendo judeu de Nazaré, não passou a destruir o judaísmo, mas para enfatizar a fé e a doutrina da maneira certa. Então, vamos mergulhar um pouco mais fundo no judaísmo e ver o que se trata. A história da bênção de Deus começa no Testamento Antigo, quando Deus chamou Abraão para abençoar todas as nações através dele e de seus descendentes. O Senhor disse a Abraão: "Você se tornará uma bênção para todos os povos da terra." Essa ideia não se limitou originalmente ao povo de Israel. Preocupava toda a humanidade. Essa foi na verdade a essência do judaísmo através do povo escolhido, Deus, uma nação que aceitou a doutrina de um Deus como você sabe. Ao contrário dos muitos deuses que outras nações adoraram, nossa doutrina é tudo sobre um Deus que cria tudo que existe, dá vida e é o Deus de todas as pessoas, não apenas uma nação. Isso se tornou a base para novos ensinamentos religiosos, incluindo o cristianismo. O significado dessa ideia, de fato, sua complexidade é revelada no fato de que os judeus a entenderam como uma missão não apenas para si mesmos, mas para o mundo inteiro. O povo de Israel foi escolhido, mas isso não significa que eles foram perfeitos. É importante entender que o papel do povo de Israel na história da humanidade era difícil, mas também realmente significativo. O cristianismo não rejeitou esse ensino. Em vez disso, continuou a desenvolvê-lo. Não tentou cancelar as antigas tradições. Em vez disso, tentou mostrar como viver corretamente. De acordo com esse ensino, não foi contra o judaísmo. De fato, foi o verdadeiro representante que veio. Vamos esclarecer esse mal-entendido e ajudar todos a entender o antigo ensino de uma nova maneira. O cristianismo não apenas nasceu do nada. Foi baseado nas tradições religiosas que já estavam por perto. Essas tradições eram muito originais, mas também estavam intimamente ligadas às culturas e sociedades ao seu redor. O cristianismo saiu da mistura dessas tradições, absorvendo elementos do judaísmo, helenismo e o Império Romano. É tão interessante pensar em como surgiu uma nova ideia religiosa que mais tarde teria um impacto tão grande no mundo inteiro. O Antigo Testamento fala muito sobre sacrifício, e é realmente inspirador ver exemplos como o de Abraão. Abraão foi convidado por Deus a sacrificar seu filho, que foi um enorme teste de sua fé porque, em sua cultura, os filhos eram vistos como uma maneira de continuar a família. Digamos que um amigo próximo esteja pronto para fazer algo por você. Ange gentilmente os impede, explicando que era apenas um teste. Isso nos lembra que Deus não quer sacrifícios humanos, mas uma disposição de dar tudo o que temos. É um símbolo da sua devoção. O mesmo se aplica aos sacrifícios.
Quando uma pessoa faz um sacrifício para mostrar que lamentou por algo que fez, como assassinato, roubo ou mentira, isso pode levar à punição. Pedir perdão de Deus pelo sacrifício de uma pessoa. Mas não se tratava de fazer rituais. Uma parte importante era sentir pena de seus pecados. Se você continuar fazendo as mesmas coisas que estão erradas, isso não tem nenhum significado. Havia outros tipos de sacrifícios também. As ofertas de agradecimento foram presentes por bênçãos, e um voto de sacrifício foi quando alguém prometeu que o sacrifício era um processo bonito com muitas camadas. Representou diferentes aspectos de nosso relacionamento com Deus, como arrependimento, perdão, gratidão e lealdade. Mas a parte mais importante de tudo isso foi a crença de que era mais do que apenas um ritual. Foi uma jornada de reconexão com Deus. Nesse contexto, a lei e os ritos eram como estrelas orientadoras, mostrando-nos o caminho para Deus. As leis da Torá não eram apenas regras. Quando seguimos, estávamos em um caminho para buscar perfeição e santidade. Uma vez que os israelitas se estabeleceram na Terra Prometida, eles começaram a organizar seus sacrifícios de uma maneira muito bonita. Eles construíram um templo onde mantinham rituais todas as manhãs e noites. Neste templo, não apenas uma pessoa fez sacrifícios, mas toda a comunidade se uniu para representar todos. Os padres desempenharam um grande papel nisso, ajudando a fazê-lo parte da vida cotidiana das pessoas, espiritual e física. Também é importante entender que neste sistema, leis e rituais estavam intimamente ligados à ética. Sem princípios éticos fortes como don't kill ou não roubem, essas leis e rituais podem perder seu significado. Podemos ver isso no exemplo do profeta Isaías, que ensinou que, se uma pessoa que eu conheço, pode ser difícil, mas se você fizer um sacrifício e ainda sentir que está vivendo em pecado, Deus pode ter um plano diferente para você. Não é que ele não aceite seu sacrifício, mas pode ser que você não esteja encontrando a harmonia que está procurando em sua ética e rituais. Não se trata apenas do lado físico dos sacrifícios e ritos, mas também das conexões que você tem com outras pessoas e o mundo ao seu redor. O verdadeiro sacrifício, aquele que conta, geralmente é mais do que apenas o que você desiste. O Antigo Testamento é tão importante. Não é apenas um conjunto de regras morais. É um sistema inteiro. Os fariseus foram um dos movimentos religiosos mais influentes da Judéia. Os saduceus eram diferentes. Eles trabalharam em estreita colaboração com os padres. Os fariseus eram um grupo de intelectuais que acreditavam em uma profunda conexão com Deus. Para eles, a conexão não era apenas entender as regras, mas também sobre seu significado mais profundo. Eles acreditavam que essa conexão poderia ser alcançada não apenas através de rituais do templo, mas também através da observância diária da lei. O mais importante para eles foi estudar a Torá e cumprir os mandamentos em suas vidas cotidianas. Em suas crenças, a aliança representou uma relação especial entre Israel e Deus, um tipo de contrato que foi confirmado seguindo os mandamentos. Até uma refeição, se foi acompanhada pela oração e observância dos mandamentos, foi vista como um sacrifício a Deus. Os mandamentos também se tornaram uma espécie de serviço divino. Seguir a lei exigia rigor ao longo do tempo, e as regras de observância tornaram-se cada vez mais rigorosas. As proibições rituais adicionais apareceram. Por exemplo, era impossível não apenas comer produtos locais e lácteos juntos, mas mesmo para mantê-los na mesma mesa. Mais tarde, essas regras estritas foram herdadas pelo judaísmo em algumas comunidades. Nessas comunidades, mesmo os produtos de carne e laticínios tinham que ser diferentes, e a cozinha foi dividida em duas partes. No entanto, é importante observar que focar muito nos detalhes do ritual pode fazer com que o lado ético da fé desapareça em segundo plano quando uma pessoa, ele está totalmente focado em preparar a comida da maneira certa. Ele pode não estar tão interessado no amor de seu vizinho, os ciganos ou os fariseus. Por exemplo, os essênios eram uma comunidade misteriosa. Seus membros se retiraram para o deserto para levar uma vida ascética. Os saquians não seguiram o caminho verdadeiro e criaram suas próprias comunidades. Eles tinham suas próprias ideias sobre o Salvador, seu próprio professor de justiça e uma carta escrita porque estavam vivendo de acordo com leis espirituais especiais. Por sua vez, eles eram nacionalistas radicais no primeiro século AC. A Judéia estava sob o domínio romano, e os fanáticos consideravam os romanos invasores. Eles pediram que eram tão corajosos. Eles não apenas lutaram espiritualmente, mas também lutaram com armas. Alguns deles até participaram de guerras de guerrilha contra tropas romanas.
É incrível como esses grupos tinham visões diferentes, mas foram unidas pelo desejo de viver de acordo com sua fé. Seguindo os Nia-Judas, vemos que eles não estão isolados. De fato, vemos isso nas guerras da Macedônia. Música. Juhia propagakeo. O helenismo era um modo de vida que se espalhou para as pessoas que foram conquistadas. Não era uma religião, mas a cultura grega, a filosofia e o modo de vida tiveram um grande impacto nos outros povos, incluindo os judeus da Judéia. Nas grandes cidades gregas como Alexandria, tornou-se cada vez mais difícil para eles entender. O texto sagrado foi escrito pela primeira vez em hebraico e, em seguida, a tradução da Septuaginta da Torá para o grego foi criada. Mas é aqui que fica interessante. A tradução grega não foi apenas uma tradução simples e palavra por palavra. Em vez disso, foi adaptado para se encaixar na filosofia grega. Isso levou ao desenvolvimento de diferentes tendências no judaísmo. Algumas pessoas queriam se apegar às tradições, enquanto outras estavam ansiosas para abraçar novas ideias. Imagine tentar encontrar um meio-termo com a cultura grega, e algumas pessoas se retiram completamente em seu próprio mundo. Imagine-se como uma cerveja inteligente, familiarizada com as obras de Platão e Aristóteles. É difícil acreditar plenamente nos poderosos deuses do Olimpo quando você está lidando com suas disputas, intrigas e infidelidades. Esses são lindos poemas, mas talvez sejam um pouco sofisticados demais para o meu gosto. Eu pego totalmente o monoteísmo estrito e os princípios morais bem definidos pareciam um caminho sensato para os helenos, especialmente os da Alexandria e outros centros gregos, que estavam em busca de uma compreensão mais racional da religião. Pensadores judeus como Filo de Alexandria já estavam dando seu próprio giro único no Antigo Testamento, transformando-o em todo um sistema de filosofia. Existem muitas ideias sobre o futuro do mundo. Abraçar o judaísmo ao máximo foi um grande passo para ele. Exigiu a conformidade com muitas leis, recusa de certos alimentos e, para homens, circuncisão. Portanto, muitos permaneceram no limiar do judaísmo. Eles aceitaram suas ideias básicas, mas não ousaram seguir completamente. Eles conheciam Deus, mas não faziam parte oficialmente da comunidade judaica. Jesus chegou a um mundo cheio de diferentes crenças e camadas. O Evangelho de Mark começa com uma afirmação simples, mas poderosa: o começo do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Além de seu significado religioso, também é importante lembrar que ele compartilhou uma nova ideia sobre o reino de Deus. Esta não foi uma nova ideia. A ideia de que Deus um dia criaria um governo justo na Terra já estava presente no Antigo Testamento. Mas Jesus fez dele uma parte central de seus ensinamentos nascendo em Nazaré. Em Conley, a questão de saber se Jesus realmente existiu tem sido um tópico de discussão há muito tempo. Nos primeiros séculos de nossa época, as pessoas começaram a se perguntar sobre o Jesus histórico. Eles tentaram descobrir quem ele estava usando a ciência, mas não foi fácil. As antigas fontes sobre ele, como as regras, foram escritas por pessoas que tinham suas próprias opiniões, e não havia muitas evidências independentes sobre ele. É como a história de Sócrates. Ele não deixou nenhum de seus próprios escritos sobre si mesmo. Sabemos tão pouco sobre ele. Tudo o que realmente temos são as histórias de seus discípulos, como Platão e Xenófon. Mas a filosofia depois dele mudou tanto que podemos ter certeza de que ele existia. E Jesus? E o mundo como um todo? Então, podemos dizer, ele era uma pessoa histórica real. Mas a grande questão é, ele foi ressuscitado? A perspectiva científica diz que não é possível provar isso. Não temos nenhum protocolo assinado ou evidência arqueológica, por isso é realmente difícil saber com certeza. Tudo o que temos são as memórias dos discípulos, que foram registrados décadas depois. Os 4 evangelhos canônicos não pintam uma imagem completamente consistente, mas a ideia principal não mudou há séculos. Existem tantos livros por aí sobre Jesus. As pessoas estão realmente interessadas nele, e têm todos os tipos de ideias sobre quem ele era e o que ele fez. Alguns cientistas pensam nele como um reformador religioso, outros o veem como um profeta, e outros ainda o veem como um revolucionário que se levantou contra o Éssed. É interessante como cada geração tem sua própria maneira de entender sua história. Provavelmente nunca sabemos toda a verdade sobre Jesus, mas sabemos muito. Sabemos muito por causa dos textos criados por seus seguidores e pelo impacto que ele teve no mundo. É difícil negar a influência de Jesus. Sua influência levou à criação do cristianismo, uma religião que se espalhou por vastos territórios e mudou o curso da história. Jesus é uma figura tão complexa, não é?
É quase como se ele fosse uma equação caótica, com cada pesquisador e historiador chegando à sua própria conclusão. É fascinante como cada pessoa vê Jesus através das lentes de sua própria era, crenças e contexto cultural. Tomemos, por exemplo, a apresentação de Heiss de Jesus como um lutador revolucionário do povo no século XVIII. Ou como cada país encontrou um reflexo de si mesmo em Jesus durante o romantismo nacional do século XIX. No ponto médio desse novo entendimento, surgiram duas novas abordagens que influenciaram bastante o estudo. Uma delas foi a ideia de mitologização, proposta pelos teólogos alemães. Bultmann acreditava que os textos do Evangelho estavam cheios de elementos mitológicos. No entanto, ele pensou que o mito nesse caso não era uma mentira, mas uma maneira única de explicar a realidade. Ele acreditava que anjos e demônios da Bíblia estão cheios de amor e esperança. Não se trata de seres sobrenaturais, mas sim simbólico de nossas jornadas espirituais. Fala de milagres, como a ressurreição, mas não em um sentido literal. Em vez disso, é uma bela maneira de expressar as experiências dos discípulos. A ressurreição de Cristo é um símbolo de sua influência e ensinamentos duradouros, vivendo no coração de seus seguidores. Essa ideia surgiu após a Segunda Guerra Mundial, durante um período em que as pessoas precisavam de esperança. Ficou claro que o Holocausto e o antissemitismo estavam inextricavelmente ligados a alguns dos aspectos mais sombrios da cultura cristã. Isso levou a uma mudança de perspectiva, com muitas pessoas repensando a imagem tradicional de Jesus. Cientistas e teólogos começaram a destacar suas raízes judaicas, apontando que ele nasceu, viveu, pensou, falava aramaico e seguiu a lei de Moisés. Isso abriu um novo capítulo em nossa compreensão de sua vida e ensinamentos. Você já pensou em estudar o Jesus histórico, olhando para a cultura em que ele vivia? É uma maneira muito interessante de fazer isso. Por exemplo, você já notou que a oração Nosso Pai em grego soa um pouco longo e complicado? É Pater, Iman Ho no Urano. Mas quando você o restaura sua forma aramaica original, torna-se muito mais simples e mais melódico. Abu Nad Bashak, o que está no céu. Isso não mostra como Jesus falou com essa vida e expressão? É interessante ver como é muito mais próximo das pessoas do que mais tarde interpretações. A próxima etapa, que começou na década de 1980, foi uma tentativa de sistematizar todas as pesquisas nos Estados Unidos. O GICENER foi criado por um círculo acadêmico de cientistas que decidiram separar metodicamente as palavras originais de Jesus no texto dos evangelhos. Eles destacaram as palavras de Jesus em cores diferentes, vermelho, por exemplo. Ele disse exatamente o que provavelmente poderia ter dito aos azuis, o que é realmente interessante. Ele disse algo para os negros que provavelmente foi inventado mais tarde, mas isso levanta uma questão lógica. Considerando o caso Tavo, não temos fontes independentes confirmando ou refutando o que Jesus disse. Não há protocolos de interrogatório, e Pôntios Pilatos não possui dados arqueológicos. Tudo o que temos esses textos foram criados pelos seguidores de Jesus, que eram tão dedicados a compartilhar seus ensinamentos. Os pesquisadores começaram a procurar maneiras de dizer a diferença entre e as palavras originais de Jesus e interpretações posteriores. Uma dessas maneiras era algo chamado princípio da dupla irrelevância. Ele disse que se alguma dessas palavras ou frases, essa afirmação não se encaixa bem no judaísmo tradicional ou nos ensinamentos da igreja cristã, mas parece plausível, por isso é possível que realmente pertencia a Jesus. O Sermão na Montagem é um exemplo disso. Não cumpre totalmente a lei judaica ou os dogmas subsequentes da igreja. Este é um ensino único que era inconveniente para os fariseus e os primeiros cristãos, por isso provavelmente não foi uma adição tardia dessa maneira. O estudo de Jesus da história tornou-se uma jornada intelectual complexa. Cada novo método traz novas perguntas, mas, apesar de todas as dificuldades, é fascinante pensar que inteligência artificial realmente existia no passado e que continuamos a explorar e entender o que era hoje. O estudo de Jesus da história tornou-se um processo complexo em que os cientistas, com base em textos, tentam separar os eventos autênticos das interpretações posteriores. Uma das principais perguntas é como identificar. Aqueles momentos especiais que vieram dos escritos de Santa Maria Madalena são realmente interessantes. Eles são como pequenas janelas na vida dos primeiros cristãos. Uma das maneiras legais de estudar isso é olhar para aqueles momentos que podem parecer um pouco estranhos ou inesperados, e por que eles acabaram nos evangelhos. Veja João Batista, por exemplo. Ele aparece nos evangelhos diante de Jesus, e até o batiza. Agora, de uma perspectiva teológica, isso é um pouco intrigante. Quero dizer,
Por que Jesus seria batizado por João se ele é realmente mais alto que ele? Mas, você sabe, é assim que é. Eles tinham controle total da narrativa, o que é realmente ótimo. Eles podem não ter incluído esse episódio, mas permaneceu, o que sugere sua autenticidade histórica. Os estudiosos têm um problema sério para lidar. É impossível separar as palavras e ações reais de Jesus das interpretações baseadas apenas em sua própria experiência. Isso requer um critério. Um desses critérios é a dupla irredutabilidade. Se uma certa afirmação não se encaixa no judaísmo tradicional ou nos dogmas do fico feliz em lhe dizer que, na minha experiência, a igreja atual é provavelmente autêntica. Tenho certeza de que você concorda que o ensino de Jesus sobre os inimigos ou as ideias de amar o vizinho, independentemente de sua posição, não se encaixa na estrutura da arte farisaica, focada em criar uma instituição da igreja. No entanto, começou a se parecer com recursão. Os cientistas procuraram um critério, depois um critério para seleção de critérios, depois um critério para seleção de critérios. Isso continuou indefinidamente até ficar claro que a busca histórica que Jesus havia atingido uma parede, mas o processo de acrescentar um resultado importante foi visto como uma fonte viva e de várias camadas formada por uma pessoa, mas por gerações inteiras. Alguns o viram como um revolucionário social pedindo uma luta contra Roma, outros como um místico completamente imerso em revelações e profecias, outros o viram como um profeta anunciando o reino vindouro de Deus, e outros o viram como um homem sábio e um professor errante com o dom de discurso. A lista continuou. Judeu era um pregador que não se encaixava perfeitamente nos grupos religiosos habituais. Ele era como um mentor carismático, um filósofo rural com uma língua afiada que ganhou o respeito de escribas educadas. Com seu discurso, ele mudou a vida das pessoas. Todo pesquisador viu um reflexo de seus próprios ideais em Jesus. Muitas vezes, as reconstruções históricas se tornavam um espelho de seus autores. O aspecto mais controverso da vida de Jesus continua sendo sua ressurreição. Por exemplo, Léo Tolstói considerou Jesus um grande professor moral, mas ele não acreditava quando Jesus voltou à vida, não se tratava de se levantar novamente. Para os primeiros cristãos, esse não foi o foco principal. Eles celebraram não apenas a vitória sobre a morte, mas também a prova de sua natureza divina. Se a morte fosse o fim da história, Jesus teria sido apenas mais um profeta ou sábio. Mas sua ressurreição o fez mais do que um homem. Ele confirmou que ele era o Messias, o Filho de Deus. Muitas pessoas se perguntam sobre o cristianismo. A fé é uma coisa tão pessoal, certo? Então, por que não apenas orar a Deus e seguir os ensinamentos de Jesus por conta própria? Os primeiros cristãos viram a igreja como mais do que apenas uma organização. Eles viram isso como a personificação do reino de Deus na terra. Eles acreditavam que através da comunidade se os discípulos de Jesus, sua missão continuou. Nos primeiros anos, a igreja não tinha uma hierarquia ou sistema de rituais complexos. Tudo foi construído. A coisa bonita do cristianismo é que tudo se resume à irmandade, apoio mútuo e compartilhamento de boas notícias. Se você tivesse que escolher apenas um recurso principal, seria a coisa incrível que os discípulos fizeram, que era sair para o mundo e compartilhar a mensagem de Cristo, mesmo quando as pessoas não estavam interessadas em ouvi-lo. Este é o princípio básico. A fé é transmitida através da palavra, através da comunicação e através da transmissão viva do conhecimento. Eu entendi totalmente. A última instrução não é sobre como observar rituais ou orar, mas sobre a missão de ensinar todas as nações a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O cristianismo não foi concebido como uma seita fechada ou ensino secreto. Sua essência é compartilhar conhecimento, levá-lo adiante e trazer luz ao mundo. E apesar de 2000 anos de controvérsia e crítica, a palavra continua. O maravilhoso da pregação cristã é que ela trouxe a ideia de perdão e reconciliação ao mundo. Naquela época, já havia se tornado uma das ideias mais importantes e populares. Embora estivesse longe do Império Romano, a sabedoria altamente moral do Buda influenciou a busca espiritual do mundo. A mensagem do cristianismo não era apenas sobre instrução moral, mas também sobre a mensagem de Deus. Isso é especialmente verdadeiro para aqueles que se sentiram pecaminosos e imperfeitos. O Império Romano era um estado forte que aplicou leis, construíram estradas e se estendiam de Gibraltar ao Kuwait e do Egito à Grã-Bretanha. Nesse contexto, o cristianismo não se opôs inicialmente ao Estado, não buscou revoltas e não promoveu a libertação nacional. Ao contrário dos fariseus e filósofos, foram alguns dos primeiros a enfrentar o domínio romano. Paulo, por exemplo, escreveu que todo o poder vem de Deus.
Ele não se concentrou na idealidade de governantes específicos, mas na necessidade de uma ordem que seja melhor que a anarquia. A religião romana era principalmente uma religião do Estado. Incluiu sacrifícios tradicionais a Júpiter, ritos que mantinham estabilidade e adoração a espíritos ancestrais e lares. As pessoas se adaptaram aos gregos e romanos, e suas religiões ficaram tão entrelaçadas que se tornou difícil distinguir entre elas. Mas a antiga religião tradicional não excitou as paixões das pessoas. Então, as pessoas comuns continuaram recorrendo aos deuses locais para obter sorte e proteção. Enquanto isso, o interesse da sociedade em cultos estéreis como o de Dionísio ou o Ísis egípcio fez o cristianismo parecer estranho e incompreensível. Voltando à maneira como os escravos foram tratados na Roma antiga, os romanos acharam que era bem engraçado. Nas catacumbas romanas, há grafites que mostram um burro crucificado com as palavras Alexa honra seu Deus. Isso sugere que, para os romanos, a religião deveria ter sido grande e impressionante. O cristianismo, com sua mensagem de um criminoso que foi crucificado, era um problema difícil para os romanos lidar. Seus imperadores foram deificados, o que o tornou ainda mais desafiador. Os adoradores e cristãos que reconheceram apenas um Deus se recusaram a oferecer sacrifícios aos deuses do Estado. Este foi um grande desafio, não apenas para a religião ou política, mas para a sociedade como um todo. É interessante que até os romanos entendessem que nem todo imperador, especialmente Calígula ou Nero, merecia ser adorado como um deus. Mas o próprio fato de se recusar a participar de rituais estaduais parecia suspeito. O cristianismo ficou mais forte. Apesar das provocações e maus tratos que enfrentaram, sua mensagem de perdão e igualdade diante de Deus era um farol de esperança, atraindo cada vez mais seguidores, especialmente do coração do povo, incluindo mulheres e escravos. Na vasta extensão do Império Romano, onde diferentes crenças e culturas coexistiam, ofereceu mais do que apenas um conjunto de regras ou adoração ao imperador. Deu um novo senso de propósito e significado à vida. A adoração às divindades foi considerada que é importante entender que, para os cristãos, recusando-se a sacrificar a fortuna, o gênio do imperador ou Júpiter Capitolinos não era apenas uma obrigação religiosa. Era uma questão de traição contra o Estado. Mas para os judeus, sua religião, com o culto de Deus, já havia existido há muito tempo, mesmo antes da chegada dos romanos. Para eles, o principal requisito foi a lealdade externa. Havia um templo na deusa Roma e de Augustus, construídos na Palestina, e com tanta dedicação ao imperador, as sinagogas eram um local de paz e sacrifício. Foi um presente precioso que os cristãos nas terras onde os romanos vinham com tradições estabelecidas e nenhuma história de um culto reconhecido poderia apreciar. Isso criou alguns problemas sérios. Apesar disso, os apóstolos saíram para pregar, principalmente em sinagogas, onde havia dois grupos de ouvintes, judeus e litas, que eram temidos por Deus e interessados em Daim, mas não tanto nas prescrições rituais numéricas, foram as pessoas entre as quais o ensino de Paulo sobre a salvação através da fé, não através da lei, foi muito bem sucedido. Graças à sua educação, Paulo teve sucesso nisso e falou a linguagem dos filósofos. Seus argumentos eram, totalmente compreensível, especialmente para as pessoas mais instruídas. As comunidades cristãs fizeram um ótimo trabalho no sistema de faculdades e associações de cidadãos da cidade. Segundo o princípio profissional, religioso ou ritual, as faculdades ofereceram uma estrutura semelhante, uma comunidade onde todos se uniram, se apoiam e cuidam dos fracos. Isso tornou a nova fé especialmente atraente, o que é outro sucesso importante. A questão da igualdade social no cristianismo é realmente importante. Na época, havia uma divisão muito clara entre patrícios, plebeus, escravos, clientes e clientes. Cada grupo tinha seu próprio lugar. O cristianismo foi declarado igual diante de Deus, o que significava que os escravos podiam se considerar irmãos de seus mestres. A nobreza poderia aceitar a ideia de irmandade em Cristo sem mudar a estrutura da sociedade. Isso tornou possível expressar insatisfação. A ordem existente ainda era respeitada, mas havia algumas tensões. Depois que o templo foi destruído, as relações com o judaísmo começaram a mudar. Eles introduziram um imposto para os judeus, e os cristãos não eram mais considerados parte da comunidade judaica. Isso levou a algumas restrições em suas atividades. Nem a religião romana nem seu status oficial foram reconhecidos, o que só aumentou os desafios que enfrentaram. Faz 40 anos desde que Jesus foi crucificado e ressuscitou dos mortos, e o cristianismo se tornou muito mais do que apenas uma parte do judaísmo. Removemos o Snia e Bogachevo Oca. Primeiro,
Ele chama tempo para latir e tuprica F e secund, nos deu uma resposta moral às nossas perguntas sobre o que é certo e errado. A ideia de perdão e estar unido a Deus através do sacrifício de Jesus era, e o terceiro, foi um ajuste muito bom nas estruturas sociais existentes, porque ofereceu às pessoas uma opção diferente das instituições romanas habituais. Com o tempo, o cristianismo saiu das sombras, sobreviveu à perseguição e se tornou a religião oficial do Império Romano. O Império na época da aparência do cristianismo era um estado enorme com leis uniformes, estradas e dinheiro. De certa forma, era semelhante à União Europeia moderna. Dentro deste enorme grupo, uma nova organização chamada Igreja Cristã se formou. Desde o início, abraçou as ideias do sistema administrativo romano. A princípio, as comunidades cristãs se encaixam na tradição romana das faculdades, associações de cidadãos para interesses profissionais, religiosos ou outros. Isso ajudou os cristãos não apenas a ficar juntos, mas também a evitar a tensão desnecessária. Com o tempo, as autoridades ficaram preocupadas. Mas as comunidades cristãs eram resilientes. Um dos primeiros líderes cristãos, Inácio de Antioquia, escreveu sobre os 3 níveis do sacerdócio. Bishop, este é o chefe da comunidade. Primata, este é o líder da igreja local. Líder, estes são os presbíteros ou anciãos, que eram seus assistentes e realizavam tarefas. Diácono, estes eram responsáveis por questões econômicas e de caridade. E a ordem do bispo, nenhum serviço divino importante pode ser executado, e o próprio bispo. Esta é a continuação do poder de Jesus Cristo, e é tão inspirador. Esta disposição formou a base de toda a estrutura futura da Igreja. Se você olhar para a estrutura do Império Romano, verá o que quero dizer. É interessante ver como a hierarquia eclesiástica era semelhante ao Estado. O Império foi dividido em províncias, com o Senado ou o imperador supervisionando as coisas. No cristianismo, as dioceses foram criadas com bispos no comando. Na sociedade romana, os bispos tinham um papel semelhante ao de um patrono, e seus paroquianos eram como clientes. Este era bastante normal. Rangimente naquela época. O cliente recebeu apoio e proteção do patrono e, em troca, eles eram leais a ele. O bispo também cuidou de seus seguidores e pessoas comuns reconheceram sua autoridade espiritual em pequenas cidades e aldeias. As comunidades cristãs poderiam permanecer mais democráticas, lembrando as primeiras formas de assembleias dos fiéis. Mas em grandes cidades como Antioquia, Roma e Alexandria, uma hierarquia estrita funcionou melhor. No Sol, a comunidade cristã era tão simples. Ao contrário dos judeus, que tinham o status oficial de uma religião tradicional, os cristãos não podiam tirar vantagem disso. Eles se recusaram a oferecer sacrifícios ao imperador e as autoridades romanas viam os cristãos como cidadãos maus e até traidores do Estado. A primeira vez que os romanos realmente reagiram aos cristãos de maneira legal foi quando o imperador Trajan estava no comando. Um cara chamado Plínio, o Iouger, escreveu uma carta a Trajan porque estava preocupado com todos os cristãos em sua província. Ele perguntou o que fazer sobre eles. Esta carta, chamada de Carta a Trajan, foi realmente importante porque ajudou a decidir como os romanos tratariam os cristãos no futuro. Nele, Plínio disse que não era necessário sair e procurar os cristãos. Ele pensou que isso causaria problemas. Estou curioso, é realmente necessário verificar se ele está realmente praticando uma fé proibida? Se um cristão renuncia e faz um sacrifício aos deuses romanos, isso seria considerado uma violação de sua fé? Durante esse período, os procóticos tiveram a opção de renunciar à sua fé publicamente ou se tornar católicos. Eles foram perseguidos, mas não deliberadamente exterminados. Apesar da perseguição, o cristianismo continuou a crescer. Ele já havia atingido uma parte significativa da população do Império quando o século III chegou. Então, estou me perguntando, por que sobreviveu enquanto outros movimentos religiosos desapareciam? A ideia de um Deus e o perdão dos pecados podem ser novos para alguns de vocês. Mas o cristianismo oferece mais do que apenas fé em um Deus. Também oferece a possibilidade de salvação pessoal e expiação por pecados. Ofereceu uma moralidade simples e compreensível, que era uma lufada de ar fresco em comparação com os complexos rituais da religião romana tradicional. O cristianismo falou de amor pelo vizinho, igualdade diante de Deus e compaixão. Terceiro, foi pregado ativamente pelo apóstolo Paulo e outros líderes cristãos primitivos. Esses líderes não apenas espalham sua fé, mas também usam a retórica que era compreensível para a sociedade helenística educada no passado. Final,
O cristianismo tinha uma estrutura social flexível. A igreja poderia existir como uma pequena comunidade doméstica ou como uma organização poderosa e hierárquica em grandes cidades. Finalmente, a comunidade cristã cuidou dos pobres, viúvas e doentes, o que a tornou atraente para muitos grupos sociais. O cristianismo não apenas sobreviveu nas condições do Império Romano, mas também se adaptou à sua estrutura. Ele adotou o modelo administrativo romano, um novo sistema ético, e criou uma estrutura poderosa que não desapareceu mesmo após a queda do Império. No século sob o imperador Constantino, o cristianismo se tornou a religião oficial de Roma, mudando o curso da história do mundo inteiro e a história do cristianismo. Os primeiros séculos de nossa época foram um momento difícil para muitas pessoas, incluindo cristãos. É importante entender que essas perseguições não foram generalizadas. De fato, os principais conflitos vieram tanto das autoridades romanas quanto de representantes de outros grupos religiosos estavam preocupados com o fato de o cristianismo competir com suas crenças. Durante o governo do imperador Nero, houve muito sofrimento. O imperador era conhecido por suas execuções cruéis e dramáticas. Muitos cristãos foram mortos durante esse período, mas esses eventos aconteceram principalmente em um só lugar. As coisas mudaram no início do século, quando um novo documento foi criado. O Imperador de Troia foi publicado porque o vigário de Bete, Plínio, o mais novo, pediu. Os cristãos de Troia disseram que não deveriam ser procurados especificamente, mas se alguém é acusado de ser cristão, eles devem receber um sacrifício aos deuses. Se a pessoa concordasse, seria libertada. Se eles recusassem, seriam executados. O cristianismo foi proibido porque não se encaixava bastante na adoração dos deuses romanos e ao imperador. Este documento realmente ajudou a solidificar o status dos cristãos como um mino. Grupo Hit pelos próximos 200 anos. Durante o tempo do imperador Decíus em meados do primeiro século, a perseguição tornou-se mais sistemática. Ele foi o primeiro a apresentar. Os romanos acreditavam na prática do sacrifício em massa aos deuses. Todo cidadão teve que receber um documento especial confirmando que haviam realizado o ritual. Eles foram torturados e executados por suas crenças. Foi a primeira vez que os romanos perseguiram um grupo tão amplamente e tão intensamente. As maiores perseguições ocorreram no início do século sob o imperador Diocleciano. Por 10 longos anos, ele tentou finalmente erradicar o cristianismo da IMI e dos serviços públicos. Muitos foram submetidos a execuções dolorosamente dolorosas. Mas, em vez de destruir a fé, apenas a fortalece. O cristianismo continuou a se espalhar, e os mártires se tornaram santos, o que apenas inspirou os fiéis mais. Mas em 313, a situação mudou radicalmente. O Império Música. Decidi mudar a situação em minha vantagem. Eu legalizei oficialmente o Decreto de Milão, que permitia às pessoas praticar livremente o cristianismo. Mais tarde, sob Teodósio, o cristianismo se tornou a religião do Estado de Roma, que pôs fim à era da perseguição. A perseguição ao cristianismo no Império Romano era desigual e dependia da situação política na época. Espontaneamente, como nos Neurúnios, adquiriu um caráter institucional sob Decíus de Trajan e alcançou seu apogeu sob Diocleciano. Apesar de todas as tentativas de erradicar o cristianismo, ele não apenas sobreviveu, mas também se tornou a religião dominante do Império Romano durante o final do Império Romano. Foi uma das religiões mais difundidas e populares, especialmente. O mitraísmo foi um grande negócio entre os guerreiros. Começou como uma religião na antiga língua persa. Com o tempo, se adaptou para se adequar às condições culturais e sociais de seu tempo. Mitras era a figura mais importante nessa religião. Ele foi visto como o filho do deus do sol e o defensor do bem. Uma das lendas mais populares sobre Mitras foi que ele superou o touro sagrado. É fascinante como eles são semelhantes, mas o mitraísmo e o cristianismo ainda são religiões muito diferentes. O mitraísmo é tudo sobre o sacrifício do Filho Divino pela salvação do mundo, que é semelhante à história de Cristo. Mas, apesar de todas as semelhanças em formas externas, o mitraísmo permaneceu uma religião completamente separada que não estava diretamente relacionada ao cristianismo, ao contrário de outras religiões romanas tradicionais. Cultos. O mitraísmo era uma religião realmente complexa. Tinha muitos rituais diferentes e uma organização bastante complicada. Foi usado para criar um novo mundo e criar um novo mundo na forma de um novo mundo, e assim por diante. Imagine um mundo totalmente novo, na forma de um novo mundo. Havia templos especiais chamados Mitriuma,
que eram diferentes dos santuários pagãos usuais. Se os templos tradicionais fossem locais de culto para as estátuas dos deuses, onde apenas os padres tinham permissão para entrar, os mitriuns eram salas fechadas para reuniões conjuntas, semelhantes a sinagogas ou igrejas. As igrejas eram lugares onde as pessoas se uniram na comunidade e compartilhavam suas crenças. Nesses espaços, foram realizados ritos de iniciação, mistérios e refeições rituais, criando um senso de conexão e experiência compartilhada. O mitraísmo era um desses lugares onde as pessoas podiam explorar sua jornada espiritual. Tinha um sistema de graus de iniciação, que oferecia uma maneira mais abrangente de entender e praticar a fé. Isso era diferente do cristianismo, onde havia apenas 3 estágios principais do catecismo. No mitraísmo, um padre dedicado à fé poderia atingir um nível de 7 graus de profundidade. Isso significava que havia mais oportunidades de crescimento e avanço espirituais na comunidade, o que era uma maneira bonita de nutrir e apoiar um ao outro. O mitraísmo era uma religião cheia de mistério e magia. Ele incluiu vários sacramentos, mas infelizmente não se sabe muito sobre eles. No entanto, sua existência é confirmada por achados arqueológicos e fontes antigas. A religião de Mitras era especialmente popular no exército romano. Os soldados eram conhecidos por sua coragem, disciplina e independência. Em cada legião romana, havia 13 a maioria dos seguidores. Eu acho que essa é uma das razões pelas quais o mitraísmo não poderia competir com o cristianismo. O mitraísmo era quase exclusivamente uma religião masculina, por isso não é de surpreender que praticamente não haja referências a feminino b. Elievers na Segunda Guerra Mundial. O cristianismo, por outro lado, sempre se concentrou na população em geral, incluindo mulheres, crianças e escravos. Outra diferença importante é a ideia de salvação e comunhão pessoal com Deus no cristianismo. O lugar central é ocupado pela ideia de perdão dos pecados e pela possibilidade de cada pessoa ganhar a vida eterna. No mitraísmo, a veneração era a principal coisa. Não havia conceito de mitraísmo é uma religião que se concentra na salvação pessoal e na redenção. Foi adotado por muitas pessoas, mas não foi capaz de se tornar a religião principal porque não enfrentou nenhum dos desafios que o cristianismo fez. O cristianismo teve o apoio do Estado e tinha seus próprios mártires, o que o ajudou a superar os desafios históricos. Quando Constantine chegou ao poder e o cristianismo foi legalizado, o mitraísmo começou a desaparecer. Outra religião que competia com o cristianismo foi o maniqueísmo, fundado no século I do profeta Mani. Demorou elementos do cristianismo, zoroastrismo e um complexo dualismo do budismo. O maniqueísmo era realmente popular do Império Romano à China. Mas, seu ascetismo extremo e uma divisão rígida do mundo em preto e branco tornaram inadequado para adoção em massa. O cristianismo, por outro lado, ensinou sobre a reconciliação de espírito e carne. Eventualmente, o cristianismo se tornou a religião dominante do Império Romano. Ofereceu salvação universal a todos, independentemente do gênero ou status social. Tinha uma organização forte e apoiava a ideia de misericórdia e perdão. Essas qualidades o tornaram realmente populares e ajudaram a se tornar a principal religião da civilização europeia. Depois que o cristianismo foi reconhecido como a religião do Estado do Império Romano, começou uma nova era do Império Cristão. Mas o caminho para isso não foi fácil. Logo depois, Constantine, o imperador Julian, chegou ao poder. Ele recebeu o apelido de apóstata e tentou reviver o paganismo. No entanto, seu governo acabou sendo o próximo governante significativo, Teodosius I. Ele já era um cristão devoto, e proibiu os cultos pagãos, os templos fechados e estabeleceu o cristianismo como a religião oficial. Mas apenas a religião do Estado era necessária para determinar exatamente o que deveria ser. O cristianismo, desde que a fé permanecesse perseguida e clandestina. A perseguição em si era peculiar à seleção dos crentes. Carreira e oportunistas não poderiam permanecer em tais condições por muito tempo. Mas quando o cristianismo se tornou a religião do Estado, a Igreja enfrentou um afluxo de pessoas que nem sempre acreditavam sinceramente, mas às vezes simplesmente buscavam lucro. Durante esse período, os textos da Bíblia foram reescritos ativamente para fazer os manuscritos mais importantes, como os Códigos de Alexandria, Vaticano e Sinai, estão agora disponíveis para todos. Além de compartilhar as escrituras sagradas, era importante desenvolver um único credo, porque diferentes ideias e visões já haviam se formado dentro da Igreja antes mesmo de Constantine. Por exemplo, no segundo século, Ireus, de Lyons, escreveu um tratado contra heresias onde ele descreveu erros existentes.
A sombra não é apenas uma escolha ou uma escola de pensamento, mas um desvio deliberado da verdade. Acredite ou não, muitos dos que mais tarde foram rotulados como hereges não se viram dessa maneira. Eles apenas tinham uma maneira diferente de entender as verdades religiosas. Alguns ensinamentos, como o gnosticismo, maniqueísmo, arianismo e monotelitismo, foram vistos como uma ameaça para a Igreja. Uma das ideias mais desafiadoras foi o arianismo, que dizia que o Filho de Deus foi criado pelo Pai e não eterno. Isso fez, aos olhos do cristianismo ortodoxo, não igual a Deus, o Pai. Então, o que tornou o arianismo tão importante? Vamos falar sobre conflitos religiosos por um minuto. Orígenes era uma figura realmente importante no pensamento teológico. Ele tinha algumas ideias interessantes, como a ideia de almas existentes antes de nascer e que todos serão salvos eventualmente. Mais tarde, porém, algumas pessoas pensaram que suas ideias estavam erradas. Ele nunca tentou enfrentar a Igreja, mas algumas de suas ideias vieram da filosofia platônica, que era a base da teologia. No entanto, algumas pessoas tinham interpretações muito diferentes dessas ideias, e isso causou problemas à medida que o cristianismo se tornou a religião do império. Era realmente importante criar um conjunto de ensinamentos que todos pudessem ficar para trás, então começaram a ter essas grandes reuniões chamadas conselhos ecumênicos. O primeiro foi o Conselho Niceno em 325, onde eles tiveram a ideia da Santíssima Trindade. As catedrais se tornaram uma maneira de resolver divergências na Igreja, e as decisões que tomaram foram consideradas finais para toda a comunidade cristã. Isso marcou o início da Era Cristã. A Era do Império foi um tempo de grande mudança para o cristianismo. Foi um momento de vitória e crescimento, pois a fé se tornou mais formalizada e aceita pelo Estado. Isso significava que havia uma necessidade de definir o que era considerado crenças verdadeiras e falsas e proteger a Igreja contra quaisquer ideias concorrentes. Depois que o cristianismo se tornou a principal religião do Império Romano, a Igreja teve a oportunidade de criar uma maneira nova e aprimorada de governar. O cristianismo era um grande negócio na cena da Igreja subterrânea, mas agora se tornou parte do sistema estadual. Isso significava que a diocese, os bispos e os presbíteros precisavam existir de forma independente e também se encaixam no sistema de energia. Eles tiveram que interagir com autoridades imperiais e basicamente construir seu próprio império dentro de um grande. Portanto, havia necessidade de uma administração geral da Igreja, o que significa que os conselhos ecumênicos e reuniões de bispos são necessários quando questões importantes de doutrina e estrutura da Igreja estão sendo discutidas. Mas o próprio conselho é apenas um grupo de pessoas que se reúnem. Eles decidem o que podem fazer e garantir que as decisões sejam tomadas. Neste conselho, o imperador tem um papel importante. Ele é como moderador, convidando bispos, observando as discussões e, em seguida, como líder do país, certificando-se de que as decisões sejam colocadas em ação. Este é um ei, apenas um lembrete amigável. As regras e dogmas da Igreja se tornam lei quando o imperador os aprova, mesmo que os bispos não possam não estar pessoalmente de acordo. Isso faz da Igreja uma instituição bastante poderosa, não apenas uma parte do Estado, mas uma parte realmente importante. Também é interessante pensar em como a filosofia influenciou o cristianismo. Um exemplo é o estoicismo, que foi um ensino filosófico que foi pregado pelo Cícero. Era um grande estoico, e ele enfrentou alguns desafios difíceis na vida. Ele era um imperador romano e era bem conhecido. Existem muitas semelhanças entre estoicismo e cristianismo, mas o estoicismo não era uma religião. Era uma maneira de pensar sobre a vida e como vivê-la. Muitas das ideias no estoicismo são semelhantes às crenças cristãs. Um exemplo é a ideia de que é importante se contentar com o que você tem e para não ser muito materialista. Outro exemplo é a ideia de que é importante lutar pela perfeição espiritual. Mas se pensarmos sobre isso, faz sentido que o estoicismo influenciasse o modo de vida dos cristãos. De fato, fica claro que o platonismo era mais importante. Quando você olha as ideias de Platão, pode ver que o nome captura a ideia do mundo divino. É interessante pensar em como isso se encaixa no conceito de cristianismo. O reino celestial é perfeito, e a vida terrena é apenas um estágio temporário. Portanto, não é surpresa que a linguagem da teologia tenha sido formada precisamente em termos platônicos. Essa foi uma das etapas mais importantes do primeiro Conselho Ecumênico. Foi um evento realmente importante na história do cristianismo. Foi realizado em 325 CE em Niceia, perto do que agora é Istambul, pelo imperador Constantino. O principal tópico do conselho foi uma discussão sobre arianismo, que foi uma discordância sobre a natureza de Jesus.
Embora tenha sido uma discussão muito produtiva, também era um tópico bastante complexo. A razão pela qual era tão importante foi porque abordava a questão de saber se o Filho de Deus era igual ao Pai. O cristianismo é como uma daquelas religiões mitológicas adoráveis e antiquadas, onde os deuses nascem um para o outro e dispostos em uma espécie de formação ordenada. O cristianismo disse que era diferente, no entanto. Disse que Deus é uma em cada 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim, o Conselho concordou com a ideia de consubstancialidade. Eles também decidiram um encontro para comemorar a Páscoa, o que pode parecer que não tem nada a ver com teologia, mas realmente faz. A prática era realmente importante até então. Diferentes comunidades cristãs comemoraram a Páscoa em dias diferentes, por isso foi decidido que seria comemorado no primeiro domingo após a primeira lua cheia que ocorreu após o equinócio vernal. Este pedido ainda é válido. Outra questão realmente importante da teologia foi entender a natureza de Cristo. Ele era um Deus ou um homem, ou ambos ao mesmo tempo. Por um lado, se Cristo era um Deus que é fácil ver que ele assumiu a forma humana. Isso é semelhante aos mitos gregos antigos, onde os deuses às vezes apareciam em forma humana. Mas, neste caso, seu sofrimento na cruz não teria valor real. Deus não pode sofrer. Por outro lado, se ele era apenas humano, mas também inextricavelmente conectado a Deus, como podemos explicar seus milagres? Os teólogos chegaram à conclusão de que Cristo era humano e divino. Na natureza, ele viveu uma vida humana completa e experimentou a alegria e a dor da dúvida. Ao mesmo tempo, ele permaneceu um com Deus. Esta questão continuou a ser objeto de controvérsia. Em 381, o Segundo Conselho Ecumênico foi convocado em Constantinopla. Este conselho esclareceu a redação do Credo Niqueno, aprovou a doutrina da Santíssima Trindade e condenou o arianismo. No entanto, esse não foi o fim das discussões teológicas. No século, surgiu uma nova disputa e as pessoas estavam realmente divididas. Como seus aspectos divinos e humanos se encaixam? Alguns disseram que havia 2 partes separadas para ele, divinas e humanas. Outros disseram que ele tinha uma natureza inteira, onde a parte humana derreteu no divino. Em 451, no Conselho de Alcadon, eles criaram a frase Cristo é a única pessoa de 2 naturezas, divinas e humanas. Essa se tornou a decisão final nas disputas sobre o que as pessoas acreditavam, embora na prática, nem todas as igrejas tomaram essa decisão. Armênios, coptas e sírios, por exemplo, decidiram que essas questões não são tão fundamentais. Eu entendi totalmente. As disputas sobre quantas naturezas Cristo e o que chamá-las podem parecer muito complexas e longe da vida real. Mas essas questões teológicas moldaram amplamente a visão ocidental do homem se Deus se tornou uma pessoa de pleno direito, então a natureza humana não é. Não é perfeito, e não fica sem suas falhas, mas é incrivelmente valioso. É aqui que começaram as belas ideias sobre a dignidade dos direitos individuais e humanos, a linguagem da teologia. Com o desenvolvimento da lógica, surgiram paradoxos. Cristo é Deus e o homem. A Trindade é uma, mas consiste em 3 pessoas. Mais tarde, esse princípio terá um impacto na filosofia e até na ciência, porque a mesma mecânica quântica, onde o elétron leva, de várias maneiras. A teologia é como uma partícula e uma onda, é uma bela mistura de ambos. A dogmática cristã é um tópico tão interessante. Não é apenas uma disputa entre teólogos, mas um estágio-chave no desenvolvimento de toda a civilização europeia. Através da linguagem da filosofia, havia disputa sobre a natureza de Cristo e a formulação de dogmas. Ideias sobre o mundo, o homem e seu lugar no universo foram colocados. O Quinto Conselho Ecumênico, que se reuniu em Constantinopla em 553, concentrou-se nas questões de veneração. A história da Virgem e sua luta contra várias crenças heréticas é um dos contos mais inspiradores de todos os tempos. A virtude e a pureza de Maria eram uma luz orientadora, não apenas durante o nascimento de Cristo, mas ao longo da história. O platonismo, a escola filosófica de pensamento fundada pelo grande Platão, enfrentou críticas nos primeiros dias do cristianismo. Os teólogos extraíram das ideias de Platão, mas eventualmente sentiram que sua influência estava se tornando dominante demais. Orígenes, um teólogo do segundo século, também enfrentou condenação. Suas notáveis ações e contribuições continuam a inspirar e nos ensinar hoje. Os teólogos têm pensado muito sobre a natureza de Cristo ultimamente. Existem 2 vistas principais sobre isso: nestorianismo e monofisitismo. O Conselho Ecumênico realizado em 680 lidou com a monofilia,
que é a ideia de que Cristo tinha apenas um teria. O conselho decidiu que, como Cristo tem duas naturezas e um testamento, ele também deve ter duas vontades. Em grego, há duas palavras para will, noma e phima. Noma significa como decisão e phima significa como desejo. É tão importante que ele esteja presente como humano e divino, caso contrário, ele não poderia ser verdadeiramente Deus e homem ao mesmo tempo. No Islã, o Sol é apenas Deus, e Isa é apenas um profeta. Mas no cristianismo, o paradoxo expressa lindamente: Deus se tornou homem, mantendo sua divindade. Essa ideia remonta à filosofia antiga e simultaneamente se afasta dela. Nos tempos antigos, os deuses podiam temporariamente assumir a aparência das pessoas. Eu sei que eles tentaram o seu melhor, mas eles simplesmente não conseguiram se tornar. E tudo bem. Várias décadas a.T., o pseudo-conselho de 691 foi formado. Este conselho não pretendia reunir todos os diferentes tipos de cristianismo, mas reuniu os resultados das decisões anteriores tomadas pelos imperadores bizantinos. A última grande reunião de todos os diferentes tipos de cristãos nos tempos antigos foi realizada em 787. Decidiu que os ícones deveriam ser respeitados e finalmente disse que o iconoclasma estava errado. Enquanto os gregos estavam ocupados com divergências filosóficas, os romanos eram mais práticos. Aurelius Agostinho, um dos maiores teólogos da tradição latina, escreveu sobre os princípios claros de sua vida e obra. Ele foi inspirado pelos gregos na Confissão do Livro, onde faz uma pergunta profunda: o que é mais importante, fé ou conhecimento? Ele compara essa questão a uma galinha e ovo: conhecimento. É tão bonito ver como dar à luz a fé e o conhecimento moldou o cristianismo ocidental. A ideia de que a crença não é apenas sobre fé cega, mas também sobre entender e abraçar nossa fé, é realmente um presente. Quando o cristianismo se tornou a religião do Estado, é incrível ver como as pessoas se reuniram na igreja, geralmente formalmente, sem mudar seus hábitos ou visão de mundo. Isso levou a um belo protesto dos seguidores mais devotos, o que levou à ascensão do monasticismo. O primeiro centro estava no Egito, onde as pessoas deixaram o mundo e buscavam purificação espiritual nos mosteiros que apareciam nos desertos. Como a vida após a morte era tão importante no Egito, não é surpresa que a ideia de ascetismo monástica tenha surgido. Se você ler os textos monásticos da época, poderá encontrar exemplos disso, como quando Avamarque disse a Arsene: "Por que você está fugindo de nós?" E Arsene respondeu: "Deus. Eu sei que você ama, mas não posso estar com Deus e as pessoas ao mesmo tempo. É como o ideal de um monge, sabe? O mundo com todas as suas preocupações pode ser difícil, e é difícil se concentrar em Deus. Então, é melhor levar algum tempo para si mesmo, certo?" No Egito, os monges viviam como eremitas no século V. Então, Benedito Nursi apareceu e criou um sistema de mosteiros com regras claras. Sua carta definiu o mosteiro como uma escola de serviço ao Senhor. A ideia estava enraizada na tradição do cristianismo latino, onde os mosteiros não eram apenas locais de oração, mas também lugares onde conhecimento era estimado e compartilhado. Com o tempo, esses mosteiros se tornaram os detentores do conhecimento na Idade Média. Ao reescrever livros e ensinar novas gerações de monges, o cristianismo latino gradualmente seguiu um caminho diferente do cristianismo grego. O Oriente manteve sua própria maneira única de preservar e espalhar o conhecimento. Estudos teológicos. Essas diferenças levaram ao maravilhoso desenvolvimento das igrejas ocidentais e orientais como entidades independentes. Enquanto isso, Bizâncio continuava sendo a base da ortodoxia, e o Ocidente formou gradualmente uma estrutura que mais tarde levaria ao surgimento do papado e da Igreja Católica. Então, todos os conselhos ecumênicos e disputas sobre o dogma do movimento Moisés. Depois que o Império Romano Ocidental caiu, duas grandes igrejas cristãs surgiram. O mundo foi dividido em dois: a parte oriental, também conhecida como Bizâncio, continuada como Império Romano. Com o tempo, o povo de Bizâncio começou a se referir ao seu estado como Romei, usando esse termo para destacar o legado ininterrupto da influência romana. Enquanto isso, nas regiões ocidentais, um caminho diferente se desenrolou. O Império Romano e muitos reinos bárbaros, como os francos, visigodos, ostrogodos e burgundianos, moraram em seu território. Alguns desses povos deixaram uma impressão duradoura na história, enquanto outros desapareceram gradualmente nas brumas do tempo. Um reino que se destaca é o Reino Vandal no norte da África. A história deles é de resiliência e força, apesar dos desafios que enfrentaram. O nome deles, Vandals,
Tornou-se sinônimo do espírito de resistência e do desejo de criar mudanças. O Império Romano pode ter caído, mas sua influência viveu. Suas normas, arquitetura e religião legais desempenharam um papel na formação dos povos bárbaros. O cristianismo se espalhou por toda parte, até alcançando terras distantes como a China e a Índia. Mas no Oriente, ainda havia um sonho de restaurar o império. Uma das estrelas mais brilhantes desse processo foi o imperador Justiniano. Se você tiver a chance de visitar a cidade italiana de Ravenna, verá os mosaicos de Justiniano que realmente darão vida à sua história. Se você estiver interessado em estudar arte cristã precoce em F. Rescois, você vai querer saber sobre os melhores lugares para fazê-lo. Justiniano aparece cercado por bispos, padres e soldados, o que é realmente interessante porque ele é um defensor da fé e um general sob o Império Romano. O Império expandiu brevemente suas fronteiras, e territórios significativos foram recapturados na cidade de Ravenna. A Itália e o norte da África foram expulsos pelos bárbaros, mas o sonho de Justiniano era restaurar o Império. Demorou um pouco, mas as fronteiras foram restauradas à sua antiga glória. Os bárbaros vieram e foram, e os conquistadores islâmicos assumiram um pouco do território de Bizâncio no leste. Mas você sabe qual era o legado mais importante de Justiniano? Não foram guerras. Foi sua reforma legal. Ele montou o famoso Código Justiniano, um conjunto de leis civis que formou a base dos sistemas jurídicos europeus e influenciou o Código Napoleônico. As autoridades eram sobre a ideia de harmonia entre o Estado e a Igreja. Ele disse que existem dois grandes presentes de Deus, o reino e o sacerdócio. A Igreja deve cuidar de questões espirituais, e o imperador deve cuidar de questões mundanas. Mas os dois vêm de Deus e devem agir em harmonia. Alguns séculos depois, uma tentativa semelhante foi feita com o renascimento de Roma. Carlos Magno era um líder incrível. Ele era um guerreiro, um conquistador e um governante. Ele também era um estadista cristão. A maioria dos reinos bárbaros que conquistaram Roma eram ária. Mas Carlos Magno era diferente. Ele era ortodoxo. O Papa Romano se converteu ao catolicismo em 800 e coroou o imperador Carlos Magno. Isso trouxe de volta o Império Romano. Agora era chamado de Sacro Império Romano. Carlos Magno se chamava Imperador Augustus, era um verdadeiro amor. Ele até copiou os títulos dos antigos governantes romanos em suas moedas para se fazer parecer um verdadeiro patrício romano. Ele queria mais do que governar os francos, ele queria ser eles. Essa ideia de herança romana se tornou a base da Europa medieval. Embora seu império logo tenha se desintegrado, deixou para trás a cultura, a arquitetura e a escrita. Tudo isso continuou a existir com base na herança romana, estava em um lugar difícil, enquanto o novo império estava tomando forma no Ocidente. O Império Romano Oriental estava passando por alguns desafios reais. Após a conquista, muitos bizantinos começaram a se perguntar se os ícones eram uma violação dos mandamentos. O imperador Léo e Savre disseram que não deveriam ser venerados e a destruição começou. Os soldados estavam contra os santuários. Eles disseram que os ícones, esses não são ídolos, mas belas maneiras de se conectar com Deus. O Sétimo Conselho Ecumênico finalmente tornou legal o culto ao ícone, dizendo que o ícone é adorado pela hipóstase retratada nele. A partir desse momento, o culto aos ícones se tornou uma crença central da Igreja Oriental, e as imagens se tornaram mais espirituais e destacadas da vida terrena. Nós rastreamos o caminho do cristianismo, seguindo os ensinamentos de Jesus e dos primeiros cristãos. Você já se perguntou sobre o período entre a queda do Império Romano Ocidental e o surgimento de novos estados no Ocidente? Bem, Carlos Magno tentou recriá-lo. Analisamos as crises, o iconoclasma, a luta das ideias, a formação de novos princípios e como o cristianismo não apenas sobreviveu, mas também se tornou a base do novo mundo. Da próxima vez, falaremos sobre como a Idade Média foi construída sobre essa base.